Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! De falar e dando continuidade com ele é o seguinte: você que é todos vocês são professores, você, Léo, que é um professor, queria ver na sua visão, e se tiver um exemplo prático também disso aí, vai ser legal, porque vai mostrar para as pessoas também referente ao início de todo mundo que toca guitarra. Então, a pessoa que quer aprender, eu resolvi aprender nesse momento, aprender a tocar guitarra, eu não sei nada, nunca fiz aula, nunca vi nada na internet referente a isso. Você acha que qualquer pessoa pode aprender a tocar guitarra, ou você acha que ela tem uma predisposição para isso? Existe um dom para poder estar tocando esse instrumento? Então, cara, primeiramente eu acho assim, eu gosto de deixar bem claro que eu acho sim que tem algumas pessoas, logicamente, que têm uma predisposição maior. Porém, isso não quer dizer que outras pessoas não podem aprender. Quando eu digo predisposição assim, pode ser uma influência de uma família, que todo mundo sabe que quando você tem na família pessoas que já tocam ou você já está habituado a ouvir, é comum que essa pessoa tenha uma certa facilidade, uma musicalização, vamos dizer assim. Às vezes não tem em casa, mas tem na escola uma musicalização infantil, e quando eu falo isso é bobeira, de estar batendo palma, o que parece bobeira, na verdade, né? Estar batendo palma, de estar fazendo os passos, né? Então, isso ajuda bastante. E, com certeza, algumas pessoas têm uma predisposição maior do que a minha, maior do que alguns de outros professores também. Igual, por exemplo, muitas vezes, com certeza, vocês já dão aula muito mais tempo do que eu, já são muito mais, já sabem muito mais, que às vezes aparece um aluno na aula que fala, cara, se esse cara estudar, meu irmão, esse cara vai ser bizarro, assim. E, assim, e eu falo isso, coisas de meninos de 14 anos, de 13, que eu falo, cara, nessa idade eu não sabia fazer nada, nada. Você vê que tem uma predisposição maior. Né? Se você for ver a família, de repente tem uma família que toca, ou até mesmo não, mas aquela pessoa, aquele indivíduo tem realmente uma predisposição maior do que de algumas outras pessoas. E a guitarra, o que eu falo, o Milton, se eu não me engano, falou desse mito que existe até hoje, parece que não, mas existe, né? Que tem que passar pelo violão para chegar na guitarra. Cara, sim, já ouvi demais isso. Não é? Geralmente, eu aconselho a guitarra para os alunos iniciantes, sobretudo os alunos menores, porque ergonomicamente é muito mais fácil você segurar uma guitarra do que um violão, né? Por exemplo, você vai tocar músicas do AC/DC com 2 dedos, né? Você vai tocar alguns rocks com 2 dedos. O violão você tem que fazer aquele acorde inteiro. Então, eu acho que didaticamente a guitarra ainda é mais interessante do que o próprio violão. Mas porque o violão ele tem um corpo maior, né? E o braço Exatamente. também ele é um pouco mais complicado de segurar. Então... E não só por isso, até mesmo, igual, por exemplo, você vai tocar um AC/DC da vida aí, que para mim, desculpa puxar a sardinha aqui, é a banda de rock que eu mais gosto. Mas você vai tocar, você consegue tocar um TNT, algumas coisas muito simples com 2 dedos, coisas que você não consegue fazer rápido no violão, entendeu? Então, ainda mais a gente que trabalha assim, a gente acaba, o professor tem aquela função de também aguçar aquele sentido no aluno, né, e tal. Quando você já bota a galera para tocar um rockzinho ali no começo, cara, caraca, com 2 dedos eu já tô tocando AC/DC. Falando em cima disso que o Léo estava dizendo, esse lance aí de ter que começar pelo violão. Eu também escutei muito isso, cara. E como professor, eu desaconselho isso totalmente, principalmente se o seu objetivo é a guitarra, entendeu? Então, se você quer ser um guitarrista e não um violonista, não tem lógica você começar por outro instrumento, entendeu? Então, e como o Léo falou, realmente, ergonomicamente é muito melhor, muito mais tranquilo o cara pegar na guitarra, né? Até mesmo na hora de aprender os acordes. Eu lembro no meu início fazendo as primeiras pestanas, né?
famoso acorde de pestana, num violão tonante, duro pra caramba, com o braço empenado. Então era quase uma tortura, cara. E com uma guitarra hoje você encontra guitarras aí no mercado super baratas, que são feitas na mesma medida de guitarras famosas e caras. Então, realmente, eu desaconselho esse tipo de coisa. Muita gente já chega, às vezes, com a ideia até pré-pronta na cabeça, né? Eu vim aqui, eu quero me tornar um guitarrista, mas eu vi que eu tenho que começar pelo violão. Aí a gente, com cuidado, desconstrói isso da cabeça do cara. E com cuidado eu digo, porque às vezes ele ouviu isso de alguém da confiança dele, ou alguém da família dele, né? E tal, e o cara já trouxe todo um conceito errado ali para o cara. E outro mito que acontece muito nessa fase dos alunos é sobre o valor do equipamento, né? Eu vou começar no violão porque no violão é mais barato. Cara, hoje, se você tem aí um notebookzinho em casa, um computador razoável, você consegue instalar simulações de amplificadores e pedais ali que funcionam muito bem. E com um pouquinho de paciência aí na internet, você aprende a configurar isso e já tem um som legal de guitarra. Então, você compra uma guitarra barato, preço de violão, e para você ter o som que você espera, hoje em dia os recursos são quase infinitos aí, e não tem que ser um investimento alto, entendeu? Então, é mais ou menos isso mesmo, né? Também concordo. Apesar que a guitarra, né, vem do violão, se você for ver, né? Mas realmente ela ficou... É um outro instrumento, né? Ficou muito distante, né? Então a pessoa pode ter uma vivência de violão, mas não necessariamente precisa começar pelo violão. Claro, o cara quer tocar guitarra, começa pela guitarra, né? Hoje em dia é legal que tem, como ele falou, né, o Márcio, tem instrumentos, guitarras baratas, legais, né? A questão foi essa. Tem até uns violõezinhos também e tal, né? Mas eu acho que realmente o cara pode começar direto e tal, na guitarra, e nada impede também dele ter alguns elementos, algumas coisas de violão ali que ele incorpora na guitarra, como vários guitarristas a gente vê, né? Que tem uma coisa de violão ali e tal, e acho que vai numa boa, né? Agora, a coisa da aprendizagem, né? Tem aquela coisa das prioridades até, né? Que é conhecimento, coordenação e criatividade, né? Essas três propriedades, assim, que é o que acontece assim, no aprendizado, né? O conhecimento que o cara sabe, que o cara estuda, a coordenação em si, né? Motora fina mesmo e tal, né? E a criatividade, musicalidade, são esses três coisas. Uns têm mais uma coisa, outros têm mais outra, né? Aí o cara vai equilibrando isso. E uns têm os três muito, né? E aí o cara... São esses carinhas que vêm com 12 anos já quebrando tudo e tal. Legal. Mais ou menos isso, assim, numa boa. Realmente, eu acho que você deve aprender guitarra, aproveitar a facilidade de ter instrumentos que são fáceis de serem tocados. Eu, por exemplo, comecei com uma tonante e era feliz da vida, tocando por 3 anos até pintar uma Dolphin, que tinha um braço maravilhoso, mas o captador não tinha som de nada. Mas também fiquei 4 anos com ela, fazia show e tudo. Então, cada um vai ter uma história, não tem uma regra, olha, você não pode ser assim, e cada um vai chegar... Às vezes, por causa do que o Márcio falou, às vezes o pai falou, não, pega o violão, te dá. Então, aproveita o que o cara fez e vai em frente. Mas, assim, no mundo todo, o cara toca guitarra. É guitarra, é elétrica ou acústica. Então, na boa, uma hora você vai aprender a tocar o acústico e vice-versa. Inclusive o baixo, os instrumentos de corda, só vai aprender. Eu vou dar um toque assim, eu já estava com a Dolphin, por exemplo, quando comecei a aprender os arpejos. Então, eu ia viajar com a minha turma de amigos para o litoral, eles ficavam na bagunça, ficava lá no quarto. Eu treinava os arpejos no violão Janine, que eu tenho até hoje, tem 38 de violão, não me fez aprender diferente, né? Pelo contrário, melhorou minha pegada, minha resistência muscular. E outro mito também, não, tem que tocar sempre ligado. Olha, depende da situação, cada um vai fazer sua história, né? Então, por exemplo, eu sempre morei em casa e tal, dividia quarto, então eu ia estudar e compor depois que todo mundo dormia, com a guitarra desligada. Então, aí você não aprende, não, tudo tem sua hora. Você sendo determinado, né, e tendo vontade, que é o principal,
tudo rola, né?